notícia. Aguardando a notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já a sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E veloz para a sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Você já pensou como enfrentar períodos difíceis? Aprenda a mudar os seus hábitos. Inteligência emocional. Reprogramação de mindset. Com o especialista em neurociência e psicologia positiva, Rubens Barreto. Deep Learning Institute. Para você encontrar a sua melhor versão. 011 97721 9483. Deep Learning Institute. Envelope seu veículo com qualidade e dê um visual diferenciado para ele. Pioneiro em carros particulares e carros para empresas. Saiba mais, confira agora mesmo. Personalização de carros é na Publisign. 011 3857 0002. Publisign, envelopamento automotivo. Confira agora mesmo. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. Aguardando a notícia. Um canal de notícias atualizado a todo momento. Na palma da sua mão. Guardiã das eleições. Eleições 2020. Muito boa tarde, 3 horas e 13 minutos, precisamente essa é a rádio A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão para você que nos acompanha no Facebook. Iniciamos aqui uma entrevista com o Lúcio Chama, ele que é pré-candidato a vereador de São Paulo, tem 48 anos e é candidato pelo Partido Liberal, pelo PL. Lúcio, queria que você se apresentasse e fizesse uma breve introdução para o ouvinte telespectador que nos ouve e nos assiste. Ok, obrigado aí a todos pelo convite, para poder falar um pouco sobre quem é o Lúcio Chama e qual é as nossas propostas, né? Lúcio Chama, 48 anos, pai de 3 filhos, né? 4 filhos, ó, senão vou arranjar briga em casa, pai de 4 filhos. Estou entrando aí pela primeira vez na campanha política, justamente para poder fazer um pouco da diferença aí do que nós temos hoje, né, na questão da política. Tá, eu queria falar primeiro sobre um pouquinho sobre o que você já fez. Você foi diretor financeiro do SEDECA, é isso? Eu sempre militei muito na área social. Tá. Né? Eu fui presidente de orfanato, o Orfanato Vivenda da Criança, né? Com uns 19 anos já estava sendo presidente de um orfanato. E de lá para cá eu sempre militei nas questões sociais. SEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e Adolescente, o COMUDA, que é o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, e sempre desenvolvendo projetos sociais junto com a comunidade. E para quem nos acompanha, qual é o diferencial do Lúcio Chama? Cara, nós viemos hoje com uma proposta muito diferente, né? Para que eu saísse, aceitar a proposta para sair para vereador,
deixar aí o que você já tem na tua casa, o conforto da tua vida, então você tinha que ter uma proposta muito diferenciada para poder ser aceita, né? Então nós viemos hoje aí com um mandato compartilhado. O que é um mandato compartilhado? O mandato compartilhado, ele traz aí toda a comunidade, as lideranças comunitárias, né? Pessoas que trabalham, já militam em várias ações, raça, gêneros, educação, saúde, e essas pessoas, eles compõem o mandato, né? Esse trabalho nosso da candidatura compartilhada, para quando, né, dando tudo certo, correndo bem, com certeza iremos aí ganhar essa eleição, essas pessoas estarão na Câmara para poder apresentar os projetos, para poder aprovar os projetos. Seria projetos comunitários, não vai ser um projeto do vereador, vai ser um projeto realmente da comunidade. Então a nossa proposta é justamente esse, o mandato, né, compartilhado, para que a sociedade compartilhe de fato, realmente que ela possa apresentar os projetos, ela possa cobrar pelo projeto. É diferente hoje de uma candidatura na qual o vereador ele tem os seus projetos específicos, né, de interesse particular dele, e onde ele, através de coligações, ele faz a votação desse projeto. O nosso não, o nosso é compartilhado. Então o nosso, nós acreditamos muito que a comunidade ela venha conosco nesse projeto do mandato compartilhado por isso, para poder, né, ter a aprovação compartilhada dos projetos sociais. E a comunidade, em parceria com você, qual seria especificamente a bandeira que você levanta nessa candidatura? Então, hoje, nós temos 3 bandeiras, como é um mandato compartilhado, então nós temos lideranças ligadas ao transporte público, nós temos lideranças ligadas à segurança, lideranças ligadas à escolar. Então, o que acontece? Mas nós temos 3 principais, que é a educação, saúde, né, e a defesa da mulher. Então, são os 3 pontos mais importantes nossos. Certo. Também eu vi alguns posts nas suas redes sociais, você colocando sem cargo público ou ajuda de governança. Eu queria entender como é que vai funcionar o seu relacionamento uma vez que você ingresse na Câmara de São Paulo. Como é que você acha que a política deve ser feita lá dentro? Então, assim, todo o trabalho que eu desenvolvi nesse longo do tempo, eu nunca pedi e eu nunca apresentei propostas orçamentárias para que tenha recurso público, né? Sempre foram projetos realizados sem nenhum recurso público. O que nós temos hoje? Hoje nós temos, nós acreditamos que as comunidades, que as ONGs, hoje elas estão praticamente que vendidas, né? Por que vendidas? Porque nas visitas que nós estamos fazendo, tem várias entidades com projetos excelentes, projetos muito bons, mas hoje elas estão com todos os projetos delas engavetados. Por que engavetados? Porque ela depende sempre de um político, né? É um político que vai apadrinhar essa entidade. Eu dependo de um político. Se o político do partido X, se ele apoiou, ele tem recurso, se ele não apoiou, ele não tem recurso. E nós acreditamos que a entidade ela não possa viver desse jeito. Se ela tem um projeto interessante, primeiro, o projeto tem que ser blindado. O projeto ele não pode depender de um político A ou B ou C. Não pode ser um político de direita, de esquerda e de centro. Tem que ser um projeto para a comunidade. Então a nossa bandeira, justamente com o terceiro setor, é justamente preparar isso, é blindar os projetos sociais. Então, independente de bandeira política ou de político, que esse projeto realmente continue. Nós temos em São Paulo, um exemplo muito prático, nós temos em São Paulo um projeto Acolher. O projeto Acolher, ele atende todo morador de rua. O projeto é tão bonito que, além do morador de rua, ele atende também os animais. Então ele pega o pet, dá um banho no pet, cuida do pet, higieniza também o pet, faz todo o atendimento para o pet daquele morador de rua. Mas só que isso é uma bandeira política. Então, quando o partido X não está mais no governo, esse projeto social de tamanha importância, né, e de grande relevância não tem recurso mais. Então, é um projeto que eles deixam o projeto acabar por uma questão política. É isso que nós não queremos deixar acontecer mais. Então, a nossa proposta é isso, é blindar os projetos sociais, seja de qualquer partido, mas que realmente a comunidade possa utilizar os projetos sociais. Fazendo isso, trazendo essa segurança, né, para o terceiro setor, hoje nós estamos em época de pandemia. Né, várias entidades estão agonizando, porque os projetos foram cancelados, não tem recursos, e projetos muito interessantes, importantíssimo para a comunidade, não vão ser reativados. Por quê? Por uma questão política. Esse ano nós estamos em questão, justamente em movimento político, agora está tendo a troca. Se a entidade ajudar X político, vai ter recurso para poder tocar o projeto. Se ela não ajudar X político, ela não vai ter recurso. E hoje nós temos aí a situação. Né? Então, quer dizer, a entidade, se ela não ajudar a situação, o projeto dela, que é muito importante para a comunidade, não vai ser reativado.
Existe algum partido ao qual você não vai realizar uma coligação, uma parceria? Você se opõe a algum partido? Então, eu acho que eu estou num partido muito certo. Eu estou num partido muito certo, que é justamente o Partido Liberal. O Partido Liberal, a filosofia do Partido Liberal, ela tem essa expertise, a questão humanitária, de ela estar junto com o projeto social. Sempre o PL, ele está na situação. Há um tempo atrás ele estava junto com o governo Dilma, estava junto com o governo Lula, né? O nosso ministro Antônio Carlos Rodrigues estava no governo. Hoje o PL ele reforça alguns assuntos ligados também ao PSL, ao governo federal. Então o PL ele apoia sempre projetos interessantes, independente de bandeira partidária de outros partidos. Então eu não digo que é uma coligação, mas sim, é apoiar projetos de grande relevância para a população. Certo. Uma das suas bandeiras que eu acabei analisando é a mobilidade, DPVAT, em relação a transporte. Eu queria entender você, uma vez que seja pautado isso, caso você entre, uma vez que seja pautada a redução de velocidade nas marginais, você é contra, a favor? Você acha que deveria manter assim? Ou deveria voltar ao que era, a diminuição da velocidade das marginais? Eu queria entender um pouco o seu posicionamento nesse sentido. Esse é um tema muito interessante. Por quê? Porque nós vivemos aí justamente momentos de testes para poder ver como é que faz a redução de acidente na grande São Paulo, né? E principalmente o município de São Paulo. Só que esqueceram, nesse longo de tempo, né, aí durante 40 anos, de fazer projetos sociais de educação. Para reduzir acidente de trânsito, somente a educação no trânsito. Como é que você faz uma educação no trânsito? Hoje, como é que você educa uma pessoa de 25 anos, 26 anos, 30 anos para o trânsito? É muito difícil você educar uma pessoa que já tem uma história, que já tem uma manha, que já tem uma malícia no trânsito. É difícil você reeducar ou educar essa pessoa. Então nós acreditamos assim, a educação no trânsito, a redução, ela não é de curto prazo, ela é de longo prazo, e nós temos muito recurso para isso. Né? Todas as multas de São Paulo vai para um fundo, que é o FUNSET, que é justamente para fazer campanha de educação do trânsito. Mas não acontece. Então você tem as escolas municipais, estaduais, né, empresas que deveriam fazer a educação do trânsito. Infelizmente não se faz a educação no trânsito. Nós não temos nas escolas municipais justamente projetos de educação no trânsito. Que se você educar hoje uma criança, né, com 10 anos... Por que você acha que não tem? Falta de vontade. Vontade. Porque recurso tem. Por que o recurso tem? Porque nós arrecadamos muitas multas. Certo. Muitas. 5% é justamente por fundo. E para que é esse fundo? Projeto de educação no trânsito. E qual é o projeto que nós temos em São Paulo para educação? Não existe. Certo. Se nós formos falar hoje de DPVAT, o DPVAT hoje, só para você ter uma ideia, nós temos aí 8 bilhões de reais guardado num fundo do seguro obrigatório DPVAT. Esse dinheiro poderia ser usado para a educação de trânsito? Poderia ser usado, porque é um dinheiro que não tem um outro destino a não ser usado para trânsito. Ele deveria ser usado para indenizar as vítimas. Uma vez que já fez as indenizações, esse recurso deveria ser usado para a prevenção de acidente. Hoje, não digo nem hoje, mas desde 2000 a 2002, já tem na história, para a internet, no Google, onde você for procurar, tem história que morre praticamente 50 mil pessoas por ano em São Paulo. Né? Hoje, nós estamos em 2020, o número é o mesmo. Um pouco de memória, quem puxar do ano 2000, 2002, há de convir que nós não tínhamos a frota de veículos que nós temos hoje. Certo. Nós não tínhamos esse monte de carro hoje, você tem Tracker, você tem Honda, não, nós tínhamos, os nossos carros era Passat, era Fusca, era Brasília, e a nossa frota aumentou cada vez mais. De ônibus, nem se fala, o nosso trânsito está praticamente parado. E como é que o número de mortes se manteve até hoje? Impossível. Há pouco tempo, né, numa reunião, eu fui questionar justamente a área da saúde. A pessoa que falece na via, ela é considerada uma vítima de trânsito. A pessoa que é levada para o hospital, passou de uma semana, e ela veio a falecer uma semana depois no hospital, ela não é uma vítima de trânsito. Então, qual que é os dados reais que nós temos de acidentado de trânsito? Então, qual que é a política? Né? A política para poder fazer a redução é a educação. 97% de todos os acidentes de trânsito que nós temos é fator humano.
É fator humano. Porque hoje antigamente você tinha aí um viário, era buraco, você não tinha calçada. Hoje você tem, por mais que não tenha calçada ainda na periferia, né? Mas hoje o viário, dificilmente você vê um grande buraco no viário. E mesmo que tenha hoje, você já tem ali uma sinalização. Antigamente você não tinha, hoje você tem. Então o fator maior de acidente de trânsito é o fator humano. Se ele é o fator humano, como é que resolve isso? Com a educação. Vai resolver com multa? Não. Vai resolver com grandes penalizações? Não. Hoje nós temos uma demanda de gente que não tem nem CNH mais, de tanta multa que leva. Reduziu os acidentes? Não reduziu os acidentes, infelizmente. E você está no Partido Liberal. Queria entender hoje, principalmente depois dessa época de pandemia que a gente vive, muito se falou sobre o termo uberização, né? Muita gente migrando para Uber e esses aplicativos para ter uma fonte de renda. Eu queria saber, uma vez que você consiga entrar na Câmara Municipal, se você acha que deva ser feita alguma legislação em cima desses aplicativos, ou se pelo Partido Liberal isso deve continuar da maneira como esteja. Qual a sua visão em relação a isso? Então isso é muito importante. Eu sou da frente do trabalho livre. Certo. Eu defendo o trabalho livre. O que aconteceu? Hoje nós estamos aí na grande pandemia. O que salvou o pequeno comerciante? Foi justamente os apps. Aquela senhorinha que não tinha o que fazer, o que vender, o que ela conseguiu? Ela conseguiu promover a venda dela, mesmo que timidamente, através do app. Ela conseguiu fazer isso. Nós, antes mesmo do app, nós já tínhamos aí um número muito grande de desempregados. Aonde eles conseguiram se colocar? Foi nos apps. Então, assim, os apps, eles vieram num bom momento, num momento muito importante, que ele conseguiu trazer o que para essa pessoa? O app não é um emprego. Eu entendo que o app ele não é um emprego. O app ele é uma fonte de renda, é uma renda que você pode buscar. Você pode estar trabalhando com CLT e buscar essa fonte de renda, que é o app. Então você pode buscar essa renda alternativa. Tanto é que você pode se cadastrar ou você pode sair em qualquer momento, você vai sair do app. Hoje está tendo uma discussão muito grande do Sindicato de São Paulo, está tendo uma discussão hoje também com 2 vereadores de São Paulo. A Tabata agora, em Brasília, ela soltou um projeto que esse me parece ser o mais interessante, que é justamente não amarrar o app no Condumoto. Porque se amarrar o app no Condumoto, a proposta que estão vinculando dentro da Câmara hoje, só para você ter uma ideia, para se ter o Condumoto, ele tem que ter acima de 21 anos. Além de ter acima de 21 anos, ele tem que ter 4 cursos de capacitação. E o jovem hoje que trabalha com 18, 19 e 20, você vai desempregar eles todos. Nós, só para você ter uma ideia, a placa vermelha, que é um outro projeto que tem aqui, a PL 130, a placa vermelha ela diz o seguinte: olha, só vai poder trabalhar quem tem placa vermelha. Hoje, quem está regulamentado com placa vermelha, 8 mil pessoas. Nós temos 50 mil trabalhando. Então, quer dizer, você vai dar o privilégio para 8 mil pessoas e vai ficar ali pelo menos 42 mil desempregadas. Porque se for obrigar a placa vermelha pela PL 130, você já vai ter um número muito grande de desempregados. E se você for pelo outro lado, a outra PL que é do sindicato, o que eles estão procurando? Eles estão procurando justamente colocar, não é parte do município de São Paulo, isso não é município, isso tem que ser o governo federal, mas eles estão querendo fazer o quê? A obrigar que se tenha um adicional de 30% de periculosidade. Mas isso aí seria simples, porque até o próprio app ele se propõe a melhorar a situação. O que não pode é justamente fazer o quê? A responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária que eles estão querendo implantar, que o sindicato está querendo implantar, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: se você for pedir uma comida pelo app e esse motorista sofreu um acidente, você é corresponsável. Aquele que vendeu também é responsável. Então você tem um problema muito grande. Então, você que é o pequeno comerciante, o que você vai fazer? Você vai sair do app. Você não vai conseguir segurar uma demanda judicial, de um acidente, Deus o livre, de uma morte, de um motoqueiro que foi te entregar uma mercadoria. A mobilização que aconteceu dos entregadores de aplicativos, o senhor se coloca contra ou a favor? Eu me coloco a favor. A favor. Mas são duas situações diferentes. Você tem um movimento da paralisação, que ela diz o seguinte: eu quero melhorias, que é essa que eu defendo, a melhorias, e você tem uma outra paralisação que ela diz que é sindical, que é o sindical do trabalho livre. Então nós somos a favor justamente o quê? Da melhoria. Aumentar taxas, não bloquear, verificar a questão de segurança e estabilidade do app para essas pessoas, mas sem sindicalizar. Porque se você hoje, em época de pandemia, burocratizar, você vai ter um número muito grande de desempregados. Nós já temos.
Já tínhamos. Com a pandemia, muito mais. E se burocratizar o processo, imagina quantos empregados nós vamos ter. Certo, 3 horas e 30 minutos, essa é a Rádio A Guardia da Notícia, para você que nos acompanha no Facebook. Estamos entrevistando o pré-candidato a vereador de São Paulo, Lúcio Chama, 48 anos, primeira vez que ele está concorrendo pelo partido do PL. Lúcio, qual parte de São Paulo que você mais gosta? Cara, eu sou da Zona Sul. Zona Sul? Região de Interlagos. Adoro o local onde eu moro, adoro a nossa região, tem muito o que fazer, muito o que melhorar, né? Nós temos lá praticamente 3 milhões de habitantes, então nasci lá, né? Então a gente conhece praticamente, não tudo, né? Até há pouco tempo me surpreendi que na região onde você tem uma demanda muito grande de vereadores eleitos, né, pela comunidade, e nós ainda temos um problema de saneamento básico. Isso é inaceitável, que você tenha mais de 8 vereadores na Zona Sul e você ainda tem problema de saneamento básico na região da Zona Sul. Então, mas como o nosso trabalho, o nosso mandato ele é compartilhado, nós temos uma ramificação muito grande. Então nós temos problemas semelhantes na Zona Sul e na Zona Leste. Há pouco tempo nós fomos na Zona Norte, lá tem mais ou menos 5 mil pessoas morrendo em situação subhumana. Crianças convivendo com ratos, porque não tem saneamento básico. Então são coisas que nos surpreendeu bastante. Então nós saímos da área de conforto da Zona Sul, onde nós estamos, conhecendo bastante problema, e chegando na Zona Norte, está um pouco pior do que a própria Zona Sul. E a parte que você menos gosta? Cara, na realidade, assim, nós temos que trabalhar muito na questão de segurança. Segurança pública. Nós temos um problema muito grave. Entristece bastante quando você passa nos cruzamentos e você vê vários dependentes químicos, e você fica numa situação que você não sabe que tipo de política pública está sendo feita para reparar essas pessoas na dependência química. Então eles trabalham no centro da cidade, empurra essas pessoas para a periferia, e lá, né, nesses grandes faróis, nos redutos da Zona Sul, eles ficam lá dentro de umas cabanas, uns parecendo um zumbi atravessando a rua. Então realmente uma situação muito triste, muito delicada, que eu acho que assim, é uma coisa que incomoda e tem que ser resolvida. Essa situação, tem que ter um amparo legal para eles. Qual seria o primeiro projeto que você lutaria para aprovar uma vez que você fosse eleito? Então, essa é uma pergunta que todos fazem, né? Justamente na nossa candidatura, nessa pré-candidatura. Me perguntaram qual vai ser o primeiro projeto. Eu acho assim, se tiver um projeto, o primeiro projeto que ativa, que faz ativação de todos os projetos que já existem e já tem recurso para que eles sejam ativados, esse daí seria o primeiro projeto. Certo. Esse projeto de acolhimento tem que funcionar. O projeto de esporte, bolsa de esporte para as crianças na periferia, tem que funcionar. Já existe. Então, quando você imagina que projeto que eu vou fazer? Eu vou fazer um projeto para os idosos. Você tem já instrumentos para cuidar dos idosos, mas não tem recurso. Por quê? Porque justamente criaram-se projetos políticos, não projetos sociais. Então o que tem que fazer? Tem que pegar esses projetos que, embora foram políticos para a questão de popularidade, de voto, mas que foram importantes para a comunidade, que eles sejam ativos e que blindem esses projetos realmente para atender a comunidade. Então acho que o primeiro projeto nosso seria realmente esse, fazer com que os que já existem se funcionem. Porque se você for pensar hoje, um projeto LGBT, cara, você tem várias ideias, vários projetos já prontos. Né? Mas por que esses projetos não foram? Eles não saíram da gaveta? Porque não teve incentivo, não teve força popular. Então, vamos desarquivar esse projeto. Ah, mas esse projeto é do vereador do PT. Não tem problema, vamos reativar o projeto. Ah, o projeto é do PMDB. Não vamos ver a sigla partidária. Vamos ver o benefício que vai trazer para a comunidade. E qual o projeto aprovado recentemente que você se opõe? Cara, o projeto último que nós se colocamos contra e foi muito triste, foi justamente o projeto da alíquota da Previdência Social para os funcionários públicos. Certo. São Paulo, nós temos, só para você ter uma ideia, na educação, nós temos praticamente 80 mil professores públicos, da rede pública. 20 mil estão afastados por problema mental. 20 mil professores afastados por problema mental. Os professores da rede pública não têm nenhum tipo de assistência, né, psicológica, a cobrança é muito grande e eles não têm assistência. Os nossos funcionários públicos, eles estão assumindo 3, 4 funções. Por quê?
Porque a Prefeitura de São Paulo, ela não faz mais concurso público. Há muito tempo ela não tem concurso público. Então, se ela não tem concurso público, você tem uma demanda muito grande, uma demanda de funcionários, né, que já estão com uma certa idade, a ponto de se aposentar, assumindo 3, 4 funções, porque não se tem concurso público. O que fizeram? Tiraram as comissões deles, que são né, que eles recebem um bônus, foi tirado esse bônus e ainda aumentou 11% a alíquota previdenciária dele. Quer dizer, em vez de eles terem um aumento do salário, foi aumentado a tributação do salário deles. Então, os funcionários públicos hoje estão muito desanimados, bastante tristes. Esse ano, em época de pandemia, foi aprovado também um projeto, né, de recursos humanos que vão criar subsecretarias para poder justamente tirar a municipalidade de alguns instrumentos da prefeitura, tirar essa parte da municipalidade e esses funcionários não sabem para onde vai. Um deles é justamente a funerária. Eles vão privatizar a funerária e os funcionários que estão 15, 20 anos na funerária, eles terão que ser deslocados para um outro setor. Então você imagina, psicologicamente, como que o rapaz que trabalha na funerária vai para um setor de saúde? Que tipo de preparação que ele tem? Privatização, você é contra ou a favor? Totalmente contra. Contra? Totalmente contra. Totalmente contra, porque nós precisamos trabalhar com o ser humano, gente. A empresa privatizada, uma vez que ela privatiza, você tem ali um funcionário muito bom. De repente aquele funcionário não está mais lá, aquele gestor não está mais lá, é um gestor ligado a muita comunidade. É muito fácil a privatização tirar aquele gestor. Ele tira o gestor. Agora, justamente na questão pública, a questão pública não, porque a questão pública você tem que fazer um concurso, você vai fazer um treinamento, você tem uma estabilidade, você vai tratar o ser humano melhor, você vai trabalhar com ele melhor do que o privado. O privado, por mais que você tenha gestor super bom, o privado ele não deixa. Quando você fala privatizar, eu digo assim, a privatização ela vem com a política. A privatização ela vem com um cunho político. Ganha aquele que tiver o vínculo maior com a política. Então, quer dizer, a privatização, eu não vejo ela com bons olhos. Eu vejo assim, nós deveríamos ter concurso público. Visto aí justamente a pandemia. Quem que atendeu a sociedade? Foi justamente o governo. Foi justamente o público que atendeu a comunidade. Quem que está na linha de frente, batendo de frente? Os enfermeiros públicos, os médicos públicos, né? O SAMU, esses aí são a linha de frente pública, eles estão na frente de todos. O particular, né? Ele entra na complexidade do seguinte: olha, se você não for trabalhar, você vai ser mandado embora. No público não, ele vai trabalhar e ele está lá. O particular, muitas vezes, né, não digo todos os profissionais, mas uma parte do profissional, ele quer ficar afastado, ele vai ficar afastado. O público não, ele não vê a hora de passar, se ele pegou o Covid, e no outro dia ele já quer trabalhar, ele quer ajudar a comunidade. Ele sabe a necessidade da população, ele sabe ali da carência da população. Então, eu acredito muito justamente, deveria ter concurso público, não privatizar o sistema. 3 horas e 37 minutos, essa é a Rádio Guardiã da Notícia. Peço perdão. Entrevistamos aqui o Lúcio Chama, pré-candidato a vereador por São Paulo, pelo partido do PL. Lúcio, obrigado pela sua participação aqui, por conhecer os nossos estúdios da Rádio Guardiã. Queria que você passasse a sua mensagem final, suas considerações finais, a sua ideia final, para o espectador e o ouvinte que está nos acompanhando no Facebook e na nossa rádio. Bom, eu agradeço a todos os ouvintes, agradeço a Rádio Guardiã, agradeço a todos aqui, né, que estão nos dando aí esse apoio. O que eu deixo de mensagem é o que nós estamos procurando. Nós queremos uma São Paulo mais justa, né? Ela mais justa, mais solidária, ela mais humanitária. Então esse é o nosso trabalho, é fazer de tudo para que São Paulo seja mais justa, que São Paulo seja mais humanitária, que ela atenda com os outros olhos, né? Que ela tenha uma outra visão com a comunidade, com o povo em geral. E isso é o que nós esperamos. É isso, essa foi a nossa entrevista com o Lúcio. Para você que nos acompanha no Facebook, vamos encerrar essa transmissão e continuamos com a nossa programação musical na nossa rádio. Migra para o nosso site www.aguardiandanoticia.com.br. Às 5 horas temos o nosso programa Moda no Divã e às 6 temos uma entrevista com o Jander Lira. Queria agradecer novamente a presença do Lúcio aqui nos nossos estúdios. Rádio A Guardiã da Notícia, música e informação na palma da sua mão. Não sai daí. A Guardiã da Notícia.